Irmãos, a paz do Senhor, na noite dessa segunda-feira, dia 6 de julho, ainda em certo confinamento social, afastamento social, enfim, já que as igrejas a qual eu pastorei, a Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, a congregação Jardim Santa Marta, Belfort Roxo, e a congregação Nova Campina do Caxias, estamos nos reunindo apenas o domingo à noite para orar por encontro, para depois começarmos a retomar outros trabalhos da igreja. Então, vamos trazer uma palavra para abençoar a tua vida. Não somente os membros da Igreja Metodista Pentecostal que eu pastorei, mas a todos quantos puderem assistir este vídeo, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, para que Deus abençoe a tua vida. Esse é o nosso propósito. E nesta noite eu quero trazer para você uma palavra que está no livro de Êxodo, capítulo 33. Eu vou ler o verso 11 e depois também o 12 ao 17. Depois eu vou explicar porque eu disse 11 e 12 a 17. Diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava a Israel. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: Conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta a que esta nação é o teu povo. Dize, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu quero falar sobre duas situações. Por isso eu disse que eu ia ler o final do 11, porque do 12 ao 17 há um título aqui na Bíblia Sagrada. A gente sempre fala para os irmãos: os títulos que estão na Bíblia, eles não são inspirados. Inspirados são os textos. O título é uma questão de cada editor da Bíblia, que a edita e separa os capítulos em pedaços, né, de versículos, dando um tema para aquele quantidade de versículos ali. Alguns títulos, às vezes, a gente até, de certa forma, discorda, mas isso é um assunto para um outro momento, até para um estudo bíblico. Mas, de qualquer forma, são títulos aqui. Então, Moisés joga a Deus a sua presença, realmente é o conteúdo de 12 a 17. Mas antes eu li o 11, faz parte de um outro conteúdo, de um outro título, mas por causa da questão de Josué. Então vamos começar a falar sobre Josué. Quem era Josué? Alguém vai chegar para mim e vai dizer: Pastor, Josué é aquele homem que, junto com Caleb, lá adiante, quando o povo já estava no deserto, e Moisés mandou 12 espias ir, Josué foi escolhido também para ir entre os 12, juntamente com Caleb e outros 10 de outras tribos, e foram e andaram na terra prometida, viram tudo que ali havia, trouxeram um cacho de uva muito grande, mas na hora de relatar, 10 falaram que a terra era boa, mas que eles não conseguiriam vencer por causa dos gigantes, por causa dos problemas, por causa dos moradores, enfim. E Josué e Caleb disseram que não. Tudo aquilo era verdade, a terra era boa, havia todos esses perigos, eles não disseram que não havia os perigos, mas que o Deus que eles serviam iam conceder a terra.
Mas o povo ouviu mais os 10, e aconteceu o que aconteceu, e acabaram tendo que andar 40 anos no deserto. E alguém vai dizer, vai se identificar aí com o personagem. E está certo, foi esse personagem sim. Mas aqui isso aconteceu muito antes daquele fato. Talvez outros vão se identificar com Josué como aquele que, quando chegou após a morte de Moisés, e vamos falar sobre isso aqui também, ele passou a ser o líder no lugar de Moisés. E houve uma situação que logo ele começou a liderar, o povo chegou à beira do Jordão. E ele conversou com aquele povo e disse, ó, santificai-vos hoje, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E aí ele deu ordem àquele povo, os sacerdotes carregaram a arca, quando chegaram perto do Jordão, que estava na sua enchente, quando a sua roupa tocou no Jordão, o Jordão se abriu, eles passaram a pé enxuto, pegaram 12 pedras, um de cada tribo pegou uma pedra, colocou lá, depois fez um montão para que eles lembrassem daquilo. Vão identificar como que derrotou Jericó, venceu. Talvez alguns identifiquem como aquele que lá na frente disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e está tudo certo, a identificação sua está certa. Mas aqui está o segredo para que tudo isso acontecesse na vida de Josué. Pastor, isso que tem a ver comigo, que tem a ver com a igreja hoje no século 21. Meu amado irmão, bênçãos materiais a gente galga trabalhando, estudando, a gente galga de várias maneiras. Coisas do nosso dia a dia que não são, e aí eu vou falar assim, não são bênçãos consideradas espirituais, nós galgamos no nosso dia a dia. Mas as bênçãos espirituais não é trabalhando, estudando, fazendo outra coisa. É tendo comunhão com esse Deus. É tendo intimidade com a sua palavra. É tendo intimidade com Ele através da oração, do jejum, de ter prazer de estar na casa do Senhor. E quero dizer uma coisa bem forte para meus amados irmãos. Agora estamos em certo distanciamento social. Algumas igrejas já voltaram quase ao normal, estão reunindo todos os dias, todos os dias normais que elas se reúnem, né? Enfim, tá. E aí já disse aqui uma pregação, volto a dizer, respeitamos o critério de cada pastor, sem ficar falando nada sobre isso. A igreja que eu pastorei ainda estamos um pouco devagar. Mas, de qualquer maneira, mesmo que estão voltando, pela dificuldade, nem todo mundo vai poder ir na igreja agora, vai ter. Enfim, não vai ser aquele normal que era antes da Covid, lá em janeiro, dezembro do ano passado. Mas agora eu quero dizer uma coisa para você. Então, muita gente, até no início da Covid, falou muito da falta de estar na igreja, da vontade de estar com os irmãos em comunhão. Isso é importante. Agora vamos ver na retomada. Agora é retomada. Se vamos ter esse prazer de estar na casa do Senhor. E eu quero dizer mais do que isso. O meu prazer de estar na casa do Senhor hoje, e agora que estamos retornando, algumas atividades, não é e não deve ser, e nem antes deveria ser, apenas de ver os meus irmãos. Estou feliz, estou alegre de estar em comunhão com os meus irmãos, seja quando eu vou na igreja de Caxias, na congregação em Santa Marta, ou na vez que eu fui agora recentemente em Nova Campinas. Muito alegre ver os irmãos, poder conversar com eles às vezes, falar alguma coisa, fazer um pedido de oração, e a gente poder estar ali em comunhão. Maravilha, isso é bom. Mas eu tenho que ir na casa do Senhor para ter comunhão com Ele. E quando eu vou à casa do Senhor, é como assim, minha amada irmã, vou parafrasear para você alguma coisa. Isso tem muito a ver aqui com Josué, e nesse versículo de número 11, daqui a pouco eu vou citar a parte do versículo que fala sobre ele. Quando eu vou à casa do Senhor, eu vou parafrasear com você, eu vou dar um exemplo que não deveria ser um exemplo. Se você, por exemplo, for a um cinema ver um filme,
E aí você vai pagar uma entrada, não sei hoje quando eu estou entrando no cinema, dificilmente eu vou ao cinema, e às vezes até quando eu fui ultimamente, foi minhas próprias filhas que nos levaram e acabaram pagando a entrada, então não sei nem quanto custa. Mas você vai lá, vai no cinema, vai comprar pipoca, vai assistir o filme, você não vai simplesmente chegar lá para, no meio do filme, que demora 1 hora e meia ou 2 horas, enfim, quanto for, dormir. Dormir, você dorme em casa. Você não vai chegar na hora do meio do filme, a não ser que você tenha uma incontinência qualquer sobre algum problema que você esteja de saúde, levantar na hora do filme e abandonar e depois voltar e não saber o fio da meada. Assim eu também poderia dizer para você, se você fosse a um estádio de futebol para assistir um jogo, tirando o intervalo que as pessoas se levantam e vão lá fazer um lanche ou fazer alguma coisa, você não vai simplesmente dormir, ler um livro, fazer qualquer outra coisa, mexer no celular. Você vai para lá para assistir aquela equipe que está jogando, somente a equipe que você torce, e torcer e vibrar durante aquela 1 hora e meia, 2 horas que ali, contando os intervalos, as coisas duram um jogo. Se nós formos estudar numa universidade, se ela for pública, o governo está pagando para a gente estar ali como bons professores, então normalmente a pessoa vai ali, não vai chegar no meio da sala de aula, numa aula importante, que ele sabe que vai ser importante para a sua formação, que amanhã ele vai usar na sua vida profissional, ele não vai largar o meio da aula para ir no banheiro, para ir fazer alguma coisa, a não ser que esteja, como eu disse lá no futebol, no coisa, passando mal, alguma coisa. Ele vai assistir aquele professor. E quando eu vou à casa do Senhor, primeiro eu tenho que ter desejo na casa do Senhor. Já disse aqui várias vezes. Quem me pede na casa do Senhor? Estou trabalhando e a gente entende que algumas pessoas hoje têm escala de trabalho e não podem estar na casa do Senhor que trabalham em escala. Alguns dias. Até mesmo no domingo. É um mundo moderno, assim acontece. Estou doente. Então você não pode estar na casa do Senhor. Estou cuidando de um parente doente. Já eu falei aqui algumas vezes. Meu pai ficou doente uma época, com derrame, uma série de coisas, há 30 anos atrás. E a minha mãe ficava tomando conta dele. Alguns domingos eu, jovem, não pude ir na igreja. Fiquei com a minha mãe. A gente ouvia o culto lá da Assembleia de Deus do Governador, na época o pastor José Gomes, pela rádio. Então, alguns motivos que você não pode ir na casa do Senhor. Mas, não vou na casa do Senhor porque hoje eu não estou com desejo na casa do Senhor. Bom, isso não é motivo, meu amado irmão. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Porque não vejo motivo, os cultos são sempre os mesmos, fazem a mesma coisa. Não, meu amado irmão. Uma coisa é pedir ao Senhor, eu buscarei que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor, aprendendo o seu tempo. Você tem que ter alegria de estar na casa de Deus. E não somente quando A, B ou C vai ter a oportunidade ou vai pregar. Deus usa cada pessoa. Eu já sempre digo, não fica preocupado com hoje é o pastor que vai pregar, então tá bom. Não. Mas no culto normal, o irmão A, o irmão B, o irmão C, a irmã D, vai chegar lá, vai dar um testemunho, vai cantar um louvor, vai ler um versículo, e isto é o culto, e isso Deus está falando ao coração de cada um. E quantas vezes aquela palavra, aquele louvor dado antes da pregação complementa aquilo que vai ser pregado, às vezes sem mesmo a pessoa saber qual é a mensagem que um pastor ou qualquer outro irmão vai pregar. Então, tem que ter desejo na casa do Senhor para aprender. O que fazia Josué? Aqui primeiro, eu não vou nem comentar essa parte por enquanto. Deus falava a Moisés face a face, como fala com um amigo. Mas o segredo de Josué, que é o personagem primeiro que eu estou falando, filho de Nun, seu servidor nunca se apartava do meio da tenda. É por isso, é por essa comunhão com Deus. O que é o meio da tenda aqui? A tenda dele, onde ele morava. Alguém vai pensar assim, vai ler o texto. Pastor, é verdade aqui. O Josué nem ia na igreja. Ele não se apartava do meio da tenda, então ele ficava lá no meio da tenda dele, fazendo algum trabalho dentro de casa, vendo uma televisão, mexendo num celular, e não ia para o culto ao Senhor. Não, essa tenda aqui não é a tenda que ele morava.
não é a tenda que ele habitava, não é a casa onde ele habitava. Ele não se apartava, é da casa do Senhor. O prazer dele é estar lá. E essa comunhão, essa intimidade com Deus, esta busca ao Senhor, essa experiência, porque ele estava junto a Moisés, o grande homem de Deus, estava recebendo a instrução e o ensinamento bíblico necessário para que ele crescesse espiritualmente, é que fizeram ele capaz de fazer o que eu já te disse no início desta pregação. Quando 10 falaram contra, e só sobrou ele e Caleb, quando 10 olharam, vou até usar uma expressão de hoje. O pessoal diz que tem o otimista e o pessimista. O copo está na metade da água. O otimista diz o copo está meio cheio e o pessimista diz o copo está meio vazio. 10 disseram, olhando essa ótica, o copo era igual. Não era igual? Era igual. Eles viram o mesmo lugar, meu amado irmão. Eles não foram a 2 lugares diferentes. Uns foram por uma parte de Canaã e outros foram para outra parte. 12. 2 vai para cá, 2 vai para lá, 2 vai para cá, 2 vai para lá, 2 vai para cá. Josué e Caleb estavam juntos, viram uma parte muito boa, os outros 10 viram uma parte ruim. Não foi nada disso. Não pense isso. Os 12 foram juntos e andaram por toda a terra. Viram todas as dificuldades, viram todos os inimigos, viram todos os problemas, viram também as coisas boas que aquela terra é, porque sempre foi dito, é uma terra que manda leite e mel, uma expressão para aqueles dias muito importante para aqueles homens. E mais do que isto, todos eles, os 12, já tinham visto Deus operar maravilhas. Os 12 estavam entre os 2 milhões de pessoas que estavam atrás de Moisés, quando o faraó veio atacá-los, e diante de Moisés havia apenas o Mar Vermelho, e Moisés fala para Deus o que vai fazer, e Deus diz para ele, diga ao povo que marche, que tem na mão, tem a vara, que simbolizava o Espírito Santo. Nem vamos dar a interpretação hoje, falar muito sobre isso, mas aquela vara simbolizava o Espírito Santo. E Moisés então aponta aquela vara para o mar, e o mar se abre e aquele povo passa. Mas foi só aquele povo passar no meio do Mar Vermelho, pastor, só isso que aqueles 12 homens viram? Não, eles passaram no meio do Mar Vermelho. Eles viram aquelas paredes de água paradas e eles passando no meio daquele mar. Mas eles só viram isso, pastor? Não, meu amado irmão. Eles viram também os 12, não é Josué e Caleb. Os 12, eles viram o exército de Faraó entrar atrás para perseguir aquele povo. Você imagina um exército cheio de carro, guerreiros preparados, a maior nação do mundo, vindo ali contra 2 milhões de pessoas andando a pé. Quem vai vencer? Quem vai derrotar? Quem vai ter vantagem? É lógico que são o exército bem preparado da nação mais poderosa do mundo daquela época. Mas só que aquela nação servia milhares de deuses. E Israel, Moisés, aqueles 2 milhões de pessoas, entre eles os 12, serviam ao Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Um Deus que, como o versículo diz, 11, falava face a face com Moisés como um amigo. Então, eles viram uma nuvem dificultar a caminhada deles, colocar uma separação entre o povo de Israel e o exército de Faraó no meio do Mar Vermelho. Viram também o Senhor emperrar a roda dos carros de Faraó, de fazer dificultosa aquela travessia. Não foi Moisés, que antes de sair do Egito, junto com algumas pessoas, chegou lá, fez uma sabotagem nos carros de Faraó, para que se Faraó, por um acaso, viesse atrás, os carros de Faraó pudessem, porque as pessoas não crentes, as pessoas ímpias, e às vezes até nos filmes que passa por aí, começam a colocar teorias,
O mar vermelho não abriu, foi uma seca que deu. Fala um monte de besteira. Porque não creem no Deus verdadeiro. Mas eles viram o que aconteceu. Não foi sabotagem, foi Deus agindo ali. Pastor, mas só viram isso? Não, eles viram chegar do outro lado, o mar se fechar e aquele exército todo que estava perseguindo eles morrer. A Bíblia diz que eles viram os corpos das pessoas ali à beira da praia, ali à beira do mar, mortos por essa questão. Mas só isso que eles viram antes de chegar lá? Não, aqueles 12 viram. Assim que eles entraram no deserto, a primeira dificuldade que eles tiveram, como é normal num deserto, foi falta de água para beber, água potável. Eles tinham saído de uma situação de escravidão, mas uma situação onde eles tinham boa comida, boa bebida, moradias boas, e eles estavam agora entrando no deserto. Eles não sabiam ainda quanto tempo levariam para chegar. Moisés, para que eles não tivessem medo da guerra, foi por um caminho mais dificultoso. E aí eu quero falar uma coisa para você. Até preguei ontem na igreja de Caxias, mas não vou pregar aqui, não vou falar. Texto de Romanos capítulo 5, do 1 ao 11, e lá no meio. A tribulação produz experiência. O caminho mais difícil, o caminho mais complicado, produziu experiência naquele povo. Infelizmente, eles só olharam para o problema e esqueceram de olhar para o que poderiam aprender no deserto. Mas eles viram Moisés tocar a rocha. Não foi aquela outra vez lá na frente, onde ele acaba batendo na rocha, falando algumas coisas, mas tocou na rocha com a vara e fluiu água. Aqueles homens viram muitas coisas, mas na hora H, na hora exata, eles não tiveram a fé que Josué e Caleb tiveram. Para Josué, eu tenho uma explicação aqui, meu amado irmão. Ele não se apartava do meio da tenda. Ele tinha prazer. Ele não ia na casa do Senhor e chegava na casa do Senhor e, de repente, estava pensando, desculpa, meu amado irmão, vou falar uma coisa meio forte. Mas ele não estava na casa do Senhor, sentado, assistindo o pastor, o presbítero, o diácono, ou a irmãzinha pregar, ou dar o testemunho, e de repente vem na mente o jogo do Flamengo, ou o jogo do Vasco, ou o jogo do Fluminense, e distraía do culto. Não vinha o pensamento, no caso não do culto domingo, mas no dia de semana, da novela da Globo, o que está acontecendo, ou a novela da Record, de qualquer TV, o que vai acontecer hoje, será que o que vai acontecer? E distrair completamente daquilo que ele tinha que estar prestando atenção. Não estou pensando, não estava lá pensando o que ele ia escrever daqui a pouco no Facebook, que quiçá muitos hoje na igreja, às vezes, na minha eu não tenho visto, graças a Deus não, mas infelizmente a gente ouve por aí que existem, que ficam com o celular dentro da igreja, no WhatsApp, no Facebook ou qualquer outra rede social. Não é isso, meu amado irmão. Josué, ele não se apartava do meio da tenda, ele aprendia com Deus, ele aprendeu com Moisés, é por isso que ele teve força lá. E é por isso que ele teve força mais adiante, para acreditar que ele tinha passado pela experiência com Moisés, que agora ele que liderava, que havia um Jordão na frente. Eu creio que precisava era santificar a vida para que Deus fizesse eles atravessar também a pé enxuto. Foi acreditar que apenas rodeando durante 6 dias uma cidade como Jericó, cuja historiadores dizem que a muralha cabiam 7 carros um do lado do outro, apenas rodeando 6 dias, e no 7º dia rodeando 7 vezes, gritando, aquela muralha ia se romper. Ah, pastor, rompeu por causa do grito, ou houve um terremoto, Não, meu amado, para com a questão de começar a pensar. Se houve um terremoto, o que houve? Não sei. Eu sei que o que aconteceu foi Deus. Quem derrubou a muralha de Jericó foi Deus. Quem parou o sol e lua lá na frente foi Deus. Quem fez ele vencer todas as outras guerras foi Deus. Mas ele conhecia esse Deus. Sabe por quê? Eu vou repetir para você. Ele nunca se apartava do meio da tenda. Pastor, mas eu não posso estar na igreja hoje todo dia, principalmente agora, no momento do confinamento social. Já disse, eu vou repetir para você. É bom, é maravilhoso e precisamos de estar em reunião. Daqui a pouco vamos voltar
eu te convido a estar na igreja, os de Caxias, e creio que Nova Campina também é o mesmo dia, terça, quinta, domingo de manhã na escola dominical, na sede, também está, às vezes, sábado, quando faço trabalho, semana de oração, quando voltarmos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta orando, a congregação em Santa Marta, quarta e sexta-feira, domingo também. Eu convido vocês, isso é maravilhoso, e brevemente, em nome de Jesus, estaremos fazendo isso. Mas, agora, neste momento, aí eu vou dizer para você, agora, atenda que você não pode se apartar. No dia que você não está na igreja, é o teu lugar de oração, dentro da tua casa. A Bíblia diz, fecha o teu quarto, fale com o teu Deus secreto que ele vai ouvir. É o momento de que você vai tirar para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. É o momento que você vai tirar para pegar o teu celular, o teu computador, enfim, o que for, e colocar hinos que venham abençoar a tua vida, hinos louvores de verdadeiramente adoração a Deus, sentir a presença do Senhor. É isso que, como igreja, vamos fazer hoje. Por quê? Ou para quê? Amanhã vai vir uma guerra maior que o coronavírus. Pastor, só está profetizando coisa ruim? Não, meu amado irmão. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Disse ontem na igreja. Todo mundo com o coronavírus preocupado. Nós passamos pela Segunda Guerra Mundial. Nós estávamos em Hiroshima e Nagasaki quando jogaram a bomba? Não. Então aquelas pessoas passaram por problemas que a gente não está passando agora com o coronavírus. Mas parece, de repente tu está lá dentro da tua casa sentado, vem 2 bombas atômicas, destrói tudo. Eu não sei o que eu vim adiante, eu só sei uma coisa, eu sei que ele tem um crido e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até o final, e você também, creio que crê nisso. Então vamos continuar fiéis, confiando neste Deus, acreditando neste Deus e fazendo como Josué, não se apartando da presença do Senhor. Vou terminar aqui, fazer uma oração por você, e de certa forma peço desculpa, porque eu acabei só ficando no versículo 11. O versículo 12 a 17, mais adiante, em outro momento, trazemos uma reflexão que também é importante, esta parte aqui. Mas leia na sua casa, você já lemos aqui, leia de novo, e mais adiante traremos uma outra reflexão em cima desse. Mas olhe esse Josué, olhe este homem de Deus e tire o exemplo para a tua vida. Eu vou orar, meu amado irmão. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse momento em que podemos compartilhar a tua palavra com o teu povo, Senhor. Só posso estar abençoando a cada um que vai ouvir ver e ouvir este vídeo, esta palavra, e a obra que seja feita é a obra que tu queres. Senhor Deus, como tu queres para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor Deus, a cada membro das igrejas a qual pastorei, alguns estão passando por algumas necessidades, mas nós confiamos no teu poder para dar a cura, a bênção e a vitória, Pai. Também a todos os outros que estarão vindo este vídeo, que estão passando por algum problema. Eu creio também, Senhor Deus, só pode e vai dar a vitória, a bênção a essas vidas. Mas é uma bênção que queremos, Senhor Deus, é a bênção espiritual. Aviva a tua obra, o teu povo. Como vamos estudar nesse trimestre agora da Escola Dominical, começamos domingo, um reavivamento, contando logo o tempo da reconstrução do templo, do muro, da cidade, a volta de Israel. Seja um momento também agora do coronavírus, um momento de reavivamento espiritual. Teu povo possa te buscar, ter prazer de ler a tua palavra, de orar, de ouvir louvores. E quando voltarmos ao normal da igreja, de terça, quinta, domingo, enfim, todos os dias de reuniões, o teu povo possa estar reunido, te louvando, te engrandecendo, te exaltando para a glória do teu nome, enquanto nós estivermos na nossa casa. Cada um na sua casa, louvando o teu nome, lendo a tua palavra, orando, buscando a tua face, para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, em nome de Jesus.